Avraham Mikhail Ivanov. Eu lhes desejo boas-vindas. Estou muito feliz por reencontrá-los e vamos poder, como fazemos de hábito, trocar, partilhar e tentar ajudá-los a encontrar sempre mais luz. Então, caros amigos, eu os escuto. Questão: a que é devida a mudança de vibração da luz? Ao ozônio? Isso é devido, essencialmente, à evolução da luz. O ozônio nada tem a ver com isso. Os glóbulos de prana estão se movendo muito mais rapidamente. Eles estão, também, se você observou, caro amigo, tentando reunir-se em estruturas que nada têm a ver com o que existia anteriormente. Se vocês olham bem o prana, vão a perceber-se de que os glóbulos estão reagrupando-se por 3 ou por 6, com movimentos muito mais rápidos. Mas isso é o processo transmutatório que está em curso, isso nada tem a ver com a influência do Sol ao nível camada de ozônio, mas com o Sol, diretamente, sim, é claro, e, sobretudo, o Sol central de sua galáxia. Questão: quais podem ser as consequências de baixos impulsos sexuais? As consequências são muito fáceis de encontrar. Se há diminuição de impulsos sexuais, é que há menos vontade de servir-se do sexo. Isso me parece perfeitamente lógico, absolutamente transcendental, não? Então, enquanto há sexualidade, a sexualidade pode ser qualificada de divina, efetivamente, a meio, através da sexualidade, de juntar-se à unidade, a meio de fusão, de algum modo. Mas, com as energias que lhes chegam agora, de maneira muito mais forte, da quinta dimensão, é importante compreender que inúmeras coisas que eram seu lote comum na terceira dimensão estão desaparecendo, e é perfeitamente lógico. Então, as consequências não são importantes, na condição, obviamente, de que os dois parceiros vão ao mesmo sentido. Questão: a ativação das fitas de DNA é global, coletiva ou individualizada? Então, há dois processos que estão presentes, de maneira conjunta. Há uma tentativa de elevação vibratória do conjunto de fitas de DNA da humanidade, mas a maior parte acederá, infelizmente, a apenas uma terceira fita. Em contrapartida, é evidente que, para os seres despertos que estão em marcha e no caminho para a quinta dimensão, o número de fitas pode ser ativado até 12. Então, alguns vão ativar a fita 3, a fita 4, outros, a fita 6, outros, a quase totalidade das fitas. Há, obviamente, correlação total entre a subida vibratória e a ativação das fitas e, também, modificações comportamentais que se seguem a isso. Por exemplo, nós falávamos, há pouco, da parada de funções sexuais, que é diretamente ligada à ativação da fita 12 e da fita 11, também. Cada fita tem uma função suplementar, ao nível espiritual, mas que faz desaparecer, também, uma função puramente material. Retenham, simplesmente, que há certo número de fitas que se ativa. Retenham que quanto mais a emergência, mais a influência da quinta dimensão fizer-se sentir, mais vocês vão modificar, de maneira duradoura e definitiva, certo número de comportamentos. Entre eles figuram as alternâncias vigília/sono, as alternâncias ao nível sexual. Também, a maneira de comunicar-se será cada vez mais vibratória e não mais pela palavra. A palavra tende a reduzir-se porque, obviamente, na quinta dimensão, vocês não terão necessidade desse órgão e é extremamente importante aprender a comunicar-se no silêncio e na vibração e não pela palavra. Também, não desaparecimento, de momento, mas modificações de regimes alimentares, que passarão por períodos de flutuação com perda total de apetite ou, ao contrário, aspecto bulímico, enquanto a fita de DNA 8 não for totalmente iniciada. Então, há, também, modificações em relação ao modo de funcionamento e em relação à sociedade. Modificações, também, como vocês sabem, da esfera emocional. Tudo isso são grandes revoluções que sobrevêm no interior dos seres que estão prontos. Questão: tudo que você acaba de descrever pode concorrer para a diminuição do corpo astral? Obviamente. Questão: a modificação do DNA é a causa ou a consequência disso? Nenhuma importância, isso acontece de maneira sincrônica. Porque vocês querem encontrar um processo A, um processo B, um processo C? Isso não funciona, de modo algum, assim. Vocês estão em uma interface dimensional. Quase todos passaram, quer queiram ou não, a quarta dimensão.
Então, a quinta dimensão não se embaraça com o princípio de causalidade e de linearidade. Então, se vocês começam a querer refletir em termos de terceira, isso, estritamente, para nada serve. Os mecanismos de compreensão devem apagar-se diante da vivência. Eu lhes dou os elementos sobre os quais apoiarem sua vivência, mas é tudo. Questão: o desaparecimento do corpo astral vai mudar a atividade onírica do homem. Obviamente, porque os sonhos subirão, de imediato, muito mais alto. Não haverá a maior parte dos sonhos que serão a revivência de seus dias, as apreensões, as preocupações, os medos que vocês viveram ou que são projeções noturnas de seus medos do dia, uma vez que não haverá mais medos. Questão: Jean pergunta, por que aqueles que atingiram dimensões mais elevadas ajudam-nos? Aí está uma boa questão. Aqueles que vêm ajudá-los porque vocês são outra parte deles mesmos e vocês sabem, efetivamente, vocês ouviram isso muitas vezes. Vocês são unitários. Por que querer crer que eles vêm ajudá-los em troca de algo? A única troca que há é que tudo é unidade. A dicotomia, a separação não existe. Eles são obrigados a ajudá-los porque, ajudando a vocês, eles se ajudam a eles mesmos. Questão: outras partes de nós mesmos evoluem em outras dimensões. Não para o ser humano, enquanto vocês estão na terceira dimensão. Isso é possível em mundos multidimensionais acima da terceira dimensão. Alguns seres têm a possibilidade, por um termo um pouco bárbaro que se chama a dicotomia de alma, de ter a impressão de estar nesse mundo e, também, em outro mundo, mas é longe de ser a maioria dos casos porque, para ser multidimensional, é preciso fazer desaparecer a terceira dimensão. Questão: assim que se tiver atingido a quinta dimensão, haverá reunificação de todas essas partes? Eu acabo de dizer que não. Não há multidimensionalidade na terceira. Quando vocês passarem a quinta, terão a possibilidade, alguns, de revelar estados dimensionais. Não para todo mundo. Questão: a que corresponde a quarta dimensão? É um estado intermediário. É como se eu lhes falasse de segunda dimensão. Seu corpo está na segunda dimensão vibratória, mas vocês não estão conscientes dessa segunda. Não é um espaço de vida que se revela, é um apoio de vida. Quando vocês estiverem na quinta dimensão, terão um corpo que estará na quarta dimensão. Questão: Florence pergunta o que você pensa de uma embarcação de luz que estacionaria em torno da Terra com o comandante Ashtar, Sananda e Saint-Germain. Primeiro, não há embarcação que estacione no espaço. Não há qualquer razão para estar no espaço, quando elas podem estar no intraterra. Isso, para a primeira coisa. Então, há muitas embarcações, de diferentes origens, que se têm prontas a intervir, mas ter-se pronta a intervir não quer dizer fazer uma viagem intergaláctica, não é? Isso quer dizer, simplesmente, devido aos respectivos planetas de origem, passar pelas portas multidimensionais, diretamente, do mundo delas ao seu mundo, no momento oportuno. Então, não há qualquer razão para ter um antropomorfismo que lhes diga elas estão aí, ao redor do planeta, a rodar, a esperar o bom momento. Para nada serve imaginar que elas estão aí. Elas vêm quando quiserem, de maneira instantânea, pelas portas dimensionais. Então, agora, é o que Jesus Cristo, Sananda. Eu disse que pouco importa quem está nas embarcações. Então, querer reagrupá-los e pelo comando Ashtar, comandante da frota intergaláctica, acoplada com intraterrestres, extraterrestres e Saint-Germain, e esses e aqueles, isso não tem qualquer espécie de importância, antropomorfizar o que não tem razão de ser. Então, é verdade que é muito mais bonito ver 3 pessoas chegarem ao mesmo tempo, muito mais agradável. Questão: são eles que vão nos ajudar a ascensionar? Absolutamente não. O papel deles é o de recolher aqueles que já tiverem ascensionado. Haverá seres que estacionarão no intraterra. Haverá seres que estacionarão nas embarcações. Haverá seres que estacionarão em alguns lugares precisos do planeta. Muitas coisas são possíveis nesse nível. Isso será função de papéis precisos que são e serão atribuídos, isso depende. Questão: seres da quinta dimensão podem ajudar um terapeuta. Há uma única condição, cara amiga. O ser humano deve servir de médium entre as ferramentas de terceira dimensão e a energia de quinta dimensão.
Ora, não basta dizer eu chamo a quinta para que a quinta esteja aí. Não basta fazer oração ou invocação para que a quinta esteja aí. Então, há técnicas que permitem criar como, por exemplo, os vórtices ligados aos cristais, uma comunicação entre a terceira e a quinta. Mas, para recorrer à quinta, necessita de ter, já, ativado o corpo de luz. Ativar o corpo de luz necessita de ter recebido o Espírito Santo, necessita de ter subido o Kundalini, necessita de ter reativado os 5 novos corpos, necessita de ter reunificado tudo isso no corpo de cristal, e isso se traduz por certo número de sintomas precisos como os SIDs, os poderes da alma, como os zumbidos nos ouvidos, que correspondem à ativação da alma e do espírito. Não pode haver acesso aos mundos espirituais sem ter ativado tudo isso, sem ter uma livre circulação entre os diferentes canais que vocês têm visto, eu creio, nesse lugar que vocês estão. É importante compreender que é preciso diferenciar a experiência que permite contatar isso da instalação definitiva das energias. Então, independentemente de manifestações energéticas extremamente precisas que se manifestam nessas condições, há, sobretudo, modificações de vida que sobrevêm, dentre as quais, vai-se observar certo número de modificações essenciais das quais alguns de vocês falaram. Desinteresse emocional das coisas da vida, atração para a divindade, não preocupação pelo que fazia a vida anteriormente. Há uma transmutação extremamente importante. Não se pode recorrer, assim, às energias de quinta, porque se decide. Há, necessariamente, uma transformação profunda, irremediável de circuitos energéticos, de estruturas físicas e, sobretudo, de comportamentos. Sem isso, são apenas apelos a egrégoras, ou seja, o que vocês chamam o astral. Então, aceder à quinta necessita, já, de uma transformação importante da vida. Os seres que conectam a quinta e que se servem da quinta, de maneira consciente e lúcida, são seres cuja vida mudou, profundamente, de um dia para o outro. São seres que modificaram atividades profissionais, afetivas, relacionais, comportamentais, sociais. O acesso à quinta não é como o acesso à invocação, a uma egrégora. É uma transformação duradoura da pessoa. É preciso estar vigilante para não enganar-se. Não é porque se diz isso que ali se está. Não é porque se sente isso que ali se está. Não é porque se acelera isso que ali se está. É um engajamento total, que induz certo número de modificações duradouras. E se os sintomas que correspondem a essa transformação não estão presentes, isso quer dizer que, de algum modo, não há real acesso à quinta dimensão. O acesso aos desencarnados, por exemplo, não é uma prova de um acesso à quinta. Geralmente, são seres que têm acesso, pela experiência particular que viveram, à abertura de um canal preciso que permite contatar isso. Do mesmo modo, há pessoas que são médiums, que fazem a vidência, que veem as coisas para as pessoas. Não é por isso que eles têm acesso à quinta. A quinta são os mundos espirituais. Isso nada tem a ver com o que existe sobre esta terra há milhares de anos, em que houve médiums, místicos. O acesso à quinta confere outra coisa que não todos esses fenômenos. O acesso à quinta dimensão confere o que se chama mestria, e é outra coisa do que ostentar manifestações, ou energias ou vidências, ou visões ou sentires, ou acessos às vidas passadas e tudo isso. Questão: o ano 2012 dos calendários maias foi visto em vidência por eles. Não era uma vidência. Eram fatos astrológicos e astronômicos, unicamente. E, também, o que eu creio que eles chamavam o advento do sexto sol, ou seja, outro paradigma, outro nível de vibração e de consciência. Questão: a medicina chinesa é ligada à quinta dimensão? Era um conhecimento transmitido por alguns atlantes que, no momento da destruição de Atlântida, viajaram à China para explicar ao povo chinês os circuitos de energia. Mas é um conhecimento específico da terceira dimensão que lhes ocultaram hoje, mas não era um acesso à quinta dimensão. São níveis de terceira que lhes são, para a maior parte, escondidos. Os últimos a terem tido acesso à quinta dimensão, a título coletivo, não foram os chineses, foi a casta de grandes sacerdotes atlantes, que tinham meio de subir as esferas saturnianas para adivinhar, forjar o futuro. Depois, houve alguns seres, alguns mestres que acederam à quinta dimensão na vida deles, mas não a título coletivo. Questão: o que é da Ayurveda?
A Ayurveda é um processo um pouco específico, porque o conhecimento não foi transmitido pelos sacerdotes atlantes, mas por civilizações extraterrestres. Vocês sabem, no momento em que a Atlântida foi irremediavelmente perdida, inúmeros sacerdotes atlantes foram a países para aportar uma forma de fragmentos de conhecimentos, mas, também, extraterrestres vieram para ensinar algumas partes desse planeta. No que concerne à Índia e, em especial, tudo que concerne a Krishna e a Bhagavad Gita, isso corresponde a extraterrestres de origem pleiadiana. Questão: hoje, essas duas abordagens são-nos, ainda, úteis? Sim, nos setores médicos, em relação ao que vocês são, mas não se esqueçam, jamais, como eu dizia no preâmbulo, quando de minha chegada, de que vocês estão, agora, maduros, para compreender que a doença não existe, que é uma criação de seu mental. Se vocês querem aceder à quinta, devem preparar-se para admitir que tudo o que vocês sofrem é ilusão. Questão: aqueles que conseguem fazer desaparecer algumas doenças já estão na quinta dimensão? Oh, de modo algum. Houve grandes taumaturgos que foram capazes de fazer desaparecer, espontaneamente, doenças, em todos os tempos. Eles utilizam a transmutação da matéria por uma fé total. Então, caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção, eu lhes desejo um muito bom caminho e desejo reencontrá-los em breve. Eu os abraço e envio-lhes todo o meu amor. Aos Três Dimensões, 22 de abril de 2007. Tradução do francês, C.A.G. Mensagem atemporal.